Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Vicari e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O Conversas é uma mesa redonda composta por professores do Instituto de Economia, na qual se discute os grandes temas da conjuntura mundial. Nessa edição 47, nós vamos conversar com vocês sobre as dificuldades do Ocidente em responder aos desafios econômicos colocados pela China. Nessa semana, o governo americano anunciou o boicote diplomático aos Jogos de Inverno de Pequim. Essa medida do governo Joe Biden se insere em uma série de escaramuças entre Washington e Pequim, que vão desde responsabilizar a China pela pandemia até tensionar militarmente o Mar da China Meridional, passando pelo apoio a Taiwan, as disputas em torno do 5G e a questão dos uigures. Enfim, um cardápio explosivo, recheado de questões empresariais, comerciais, econômicas e geopolíticas, que reflete as dificuldades reais, não só dos Estados Unidos, mas do próprio Ocidente em lidar com o desafio chinês, principalmente a dimensão econômica desse desafio. É justamente sobre essa dificuldade do Ocidente em lidar com essa dimensão econômica do desafio chinês que nós vamos conversar com vocês nesse Conversas sobre o Mundo Contemporâneo 47. Se no Conversas 40 nós discutimos as explicações da exuberância econômica chinesa, no programa de hoje nós vamos discutir o outro lado da disputa, o lado que está tendo grandes dificuldades em se manter no jogo e acaba tendo que recorrer a uma série de subterfúgios para equilibrar a contenda. Enfim, em homenagem ao meu amigo Luiz Carlos Prado, hoje nós não vamos falar sobre o Palmeiras, hoje nós vamos falar sobre o Flamengo. Nós não vamos falar sobre quem está ganhando o jogo, mas para quem está perdendo. Para essa nossa discussão de hoje, enfim, nós temos aqui a nossa mesa tradicional com o professor Luiz Carlos Delorme Prado, professor Numa Mazatti, Eduardo Bachan e Eduardo Costa Pinto. Enfim, indo direto para o jogo, grande Luiz Carlos Delorme Prado, nosso decano, como é que a gente consegue entender essa dificuldade do Ocidente encarar a China? Bem, primeiro, prazer estar aqui novamente, né? Nós já estamos há tanto tempo discutindo a economia mundial, mas é claro que você não conseguiu perder a oportunidade de falar um pouquinho sobre a derrota do Flamengo, mas deixo isso guardado, tem um ano que vem ainda, né? Nós vamos voltar. O Botafogo teve essa vantagem de ser campeão esse ano da Série B, vamos ver o ano que vem. Mas vamos falar sobre a China, que é o nosso objeto aqui de discussão. E o ponto de partida disso é fazer uma rápida recuperação histórica das narrativas, ou da narrativa americana sobre a China. Eu falo como narrativa porque essa apresentação ou esse discurso sobre o papel da China nunca foi exatamente como é colocado na imprensa ou como foi falado pelas lideranças do Ocidente, mas é mais ou menos assim, que a China começou um processo de mudança na sua economia, aumentando o papel do mercado, e os Estados Unidos e o Ocidente deveriam apoiar esse processo de liberalização. Essa liberalização da China, o aumento do papel do mercado, levou a um grande crescimento do país, e, nesse sentido, isso era visto como um espaço de expansão do capitalismo mundial, era bem-vindo, fez com que os Estados Unidos e a Europa Ocidental abrisse o caminho para a China ampliar o seu comércio com o mundo, permitindo que a China entrasse na Organização Mundial do Comércio e permitindo o crescimento da China. Ao final, esse processo, no entanto, mostrou-se a China
revelou que o objetivo dela não era efetivamente continuar de uma economia de mercado, mas ela usou a boa vontade do Ocidente para crescer e reforçar o seu próprio modelo, que seria uma economia fortemente centralizada, com forte papel estatal e que não iria seguir o modelo ocidental. Ou seja, esse discurso revelava um equívoco, principalmente dos Estados Unidos, que não via a China como ameaça. A China era uma economia muito menor, inclusive, que a União Soviética, no início da aproximação dos Estados Unidos da China, e, durante muito tempo, via efetivamente a China como espaço de fazer bons negócios. As grandes empresas americanas e europeias foram para a China, investiram na China, a economia chinesa cresceu, as empresas chinesas cresceram, mas, no entanto, principalmente na primeira década do século XXI, ficou claro que a economia chinesa não seria periferia do capitalismo ocidental, ao contrário, seria um desafio para as grandes empresas americanas, para as grandes empresas europeias, e iria se manter como, a partir do seu forte nacionalismo, forte controle do Partido Comunista Chinês, iria efetivamente, nesse sentido, caminhar ou defender uma ordem internacional multipolar. Depois da crise de 2008, portanto, a postura americana com referência à China muda, principalmente no governo do Obama. Em 2010, pode ser dado como marco o que os Estados Unidos chamou do pivote, do reequilíbrio das forças de segurança americanas em direção à Ásia, mas a postura oficial dos Estados Unidos com referência à China passou a ser não mais de ver com bons olhos a expansão da China por ser um espaço de aumento das oportunidades de negócios das empresas americanas e europeias, mas, ao contrário, como desafio ao Ocidente. Então, começa a tentar conter a China. Isso vai se aprofundar no governo Trump, e, quando entra o governo Biden, não recua com referência ao forte discurso, ao agressivo discurso Trump com referência à China. Pelo contrário, a aposta é redobrada e o discurso passa a ser que, afinal de contas, o mais recente, o último governo chinês, o governo do Xi Jinping, está, inclusive, recuperando um discurso de aumentar o papel do Estado novamente, de reforçar o papel do Estado, ou seja, está traindo e, mais uma vez, mostrando que a China se beneficiou dessa conjuntura, mas para atacar os interesses do Ocidente, e, portanto, deve ser contida. Então, esse discurso sinaliza uma nova Guerra Fria, dessa maneira, tendo como base uma política econômica de contenção da ameaça da China. Então, dentro desse cenário, é que eu acho que a gente pode discutir aí as respostas do Ocidente com referência à China. Valeu, Pradinho. Bom, colocando o nosso amigo Numa Mazati nessa conversa, né? E aí, Numa, essa questão das dificuldades que o Ocidente tem, em particular os Estados Unidos, de responder, em termos econômicos, às questões colocadas pela China. Boa noite, Vicário, boa noite ao nosso público. E, então, é uma questão realmente muito delicada, né? Acho que tem acho que vai dar um debate interessante hoje, porque, de fato, a gente tem observado uma pungência da economia chinesa impressionante nas últimas 4 décadas, na verdade, desde a abertura da China e a evolução na direção de um modelo econômico que integra cada vez mais
características dos modelos capitalistas, desde então 78, a gente vê que a China ostenta uma taxa de crescimento que não tem equivalente nessas 4 últimas décadas, e que levou esse país a se tornar um grande centro cíclico para a produção industrial, usando o centro cíclico é uma noção que vem do estruturalismo latino-americano e que justamente designa um país, uma região que vai ocupar uma centralidade do ponto de vista econômico produtivo. No caso da China, claramente, a China compartilha hoje com os Estados Unidos essa característica de ser um dos 2 grandes polos industriais mundiais. E verdade que em determinadas indústrias, particularmente as mais avançadas do ponto de vista tecnológico, a China pode ter pontualmente ainda um atraso, mas o exemplo recentemente muito comentado da tecnologia 5G mostra que a China está também hoje em muitos setores no que a gente chamaria de fronteira tecnológica. Tá? Então, essa importância que adquiriu a China do ponto de vista produtivo na produção industrial e também do ponto de vista comercial, porque a China também se tornou o destino principal hoje, em termos relativos, de muitos fluxos de matérias-primas, particularmente provenientes dos países do sul, dos países da periferia, faz com que a China realmente se apresenta cada vez mais como um país, uma economia capaz de desafiar o então incontestado domínio que exerciam os Estados Unidos. Bom, e, de fato, eu acho que tem uma parte, na sua pergunta, obviamente, é uma parte importante de geopolítica e, na verdade, de geoeconomia, nessa disputa que a gente vê se constitua de forma cada vez mais acirrada entre China e Estados Unidos, mas isso, na verdade, questiona também muito as próprias escolhas de modelo econômico, social e até certo ponto político que foram realizadas nos países chamados centrais, em particular no mais importantes deles, que vão ser os Estados Unidos. Como a gente sabe, os Estados Unidos passaram, nesse exato período que correspondeu à ascensão chinesa, por uma transformação através da implementação de políticas neoliberais, que foram primeiro implantadas durante os 2 governos do Ronald Reagan, mas que depois continuaram sendo aprofundadas, que se tratem de governos democratas ou republicanos. Tá? E essas mudanças em termos de política econômica, com uma redução das políticas voltada para o estímulo à demanda efetiva, ou seja, corte de gastos sociais, corte de gasto público com a única preservação do gasto militar, e que levou até a falar, alguns comentadores a falar de keynesianismo militar para designar essa evolução da política econômica durante, em particular, o governo Reagan, mas também mudanças amplas em termos de legislação trabalhista, em termos de regulação para todas as áreas econômicas, incluindo, obviamente, a regulação financeira, tá? E, portanto, um modelo que passou a privilegiar assim, uma parcela específica da população, que vai ser a parcela mais rica da população. E o que a gente observa, o que já aparecia nos estudos pioneiros realizados pelo Piketty e Saez em 2001 e 2003,
e uma crescente desigualdade na distribuição de renda, que, na verdade, se aprofundou também depois que esses estudos saíram nos últimos 20 anos, que não foi corrigida, apesar das promessas de uma reinvenção do capitalismo americano, mas que duraram muito pouco depois da crise financeira de 2008, né? E que fazem com que, hoje, estamos frente a uma sociedade americana que é extremamente desigual, onde o acesso a serviços públicos e, em particular, a saúde, a educação, se tornou também muito, vamos dizer, assimétrico, dependendo do seu nível de renda. Um país onde as tensões, essas tensões sociais são acompanhadas de tensões políticas. Tivemos um exemplo bastante significativo com a tentativa de invasão do Capitólio, e também de tensões raciais que foram sendo exacerbadas, que sempre existiram, obviamente, mas que se manifestaram de uma forma ainda mais contundente nesse último período. Então, a gente tem um país muito dividido, um país que escolheu um modelo econômico que leva a um crescimento baixo e, portanto, o processo de convergência entre a economia chinesa, que cresce muito mais rápido, a um ritmo muito mais acelerado que a americana, tem se acelerado por conta dessas escolhas de política econômica, e ainda por cima temos um país que é dividido em termos social, em termos político, em termos de, vamos dizer, divisão até sobre o futuro. Frente a isso, temos uma China que tem essa pungência do crescimento, que tem uma estratégia muito clara, que seja em termos de política econômica, em termos geopolítico, e que tem, pelo contrário, uma coesão interna, que obviamente assim tem a ver com a existência de um partido único, que é o Partido Comunista Chinês, e realmente, nessa disputa, por enquanto, pelo menos, os Estados Unidos não parecem ter uma solução disponível. Obrigado, Numan. Obrigado pela seu toque inicial. E agora, Dudu, colocando você na roda. Vamos lá. Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês vão assistir o vídeo, né? A gente sempre está gravando nas quartas, quase na madrugada. Eu queria pegar alguns ganchos que para mim, o Prado e o Numa trouxeram, para reforçar um ponto, tá? Porque eu acho que o Prado destacou a questão da narrativa e como essa narrativa, na verdade, é a dificuldade dos Estados Unidos e de reverter a trajetória da ascensão. Ao mesmo tempo, Numa também, por outro lado, Numa colocou a questão do modelo norte-americano. Eu vou, na verdade, a minha fala, eu vou tentar conectar essas duas dimensões. Em que sentido? Porque, para mim, quais são as grandes dificuldades, né, do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos, reagir a esse processo? Acho que tem algumas dimensões, né? Essa dimensão econômica e essa dificuldade econômica tem a ver da forma como se estruturou a acumulação capitalista e uma relação entre reestruturação produtiva e o deslocamento da produção para a Ásia, né, com a manutenção do controle por um período, e ainda uma parte, das rendas tecnológicas e das rendas associadas ao desenvolvimento tecnológico por blocos de capitais norte-americanos e europeus. Por que eu estou falando isso? Porque você imbricou, você conectou capitais norte-americanos e europeus com capitais coreanos, japoneses e chineses. E por que eu estou falando isso? Porque isso é um limite político importante de uma tentativa e da estratégia norte-americana, por exemplo, de reindustrializar. Como é que você vai fazer um modelo interno que é preciso gerar mais emprego? Você tem... Toda a discussão dos anos 90, 2000, era sobre globalização. A discussão recente é sobre deglobalização, ou seja, recuar o processo de globalização. O que significa trazer empregos de volta, sobretudo industriais, para o território norte-americano. Só que trazer de volta os empregos para essa região significa aumentar os custos de produção. Isso significa reduzir os lucros, né, dos capitalistas norte-americanos e europeus.
Acho que esse é um ponto fundamental nessa estratégia de integração que foi feita nesses movimentos, e isso gera uma forte reação dos blocos capitalistas norte-americanos e europeus para uma reconfiguração da política industrial ou de uma política de substituição de importações, um retorno no sentido europeu e norte-americano. Não à toa que o plano Biden, que tem essa, em certa medida, um pouco dessa característica, sofre uma forte reação, mais do que apenas partidário, no sentido de democratas e republicanos, mas dos interesses dos blocos de capitais norte-americanos. Como o Numa alertou, esses blocos, o modelo estruturado norte-americano, e com essa reconfiguração industrial, é que gera um profundo aumento da desigualdade. 1% mais rico, ou seja, os capitalistas e os trabalhadores muito especializados, esses estão ganhando muito. Então, observe que você tem aqui a lógica como foi estruturada nos últimos 30 anos, uma relação entre Estados Unidos e China no plano econômico, que articulou blocos de capitais. Então, o Estado norte-americano tem uma dificuldade de reconfigurar o seu modelo interno, porque vai ter reação interna, vai ter reação dos capitalistas norte-americanos dizendo não, continua a globalização. Né? E por que continua a globalização? Porque ele reduziu custos de produção, custos de transação, custos trabalhistas com o deslocamento do processo produtivo. Então, observe que essa tensão e esse conflito, né, é um dos limites, vamos dizer assim, políticos / econômicos, de como o Estado norte-americano tem dificuldade de propor um projeto de contenção econômica da China. Acho que esse é um ponto importante. Acho que o outro ponto importante é que você também, né, sobretudo depois do Trump, você quebrou contratos, né? Como é que você quebrou contratos? Você tinha todos os acordos com seus parceiros. Isso foi até um argumento utilizado, vocês vão, o vídeo é só no sábado, né? Um argumento utilizado pelo professor Fiore numa live que teve aqui no canal de Estudo de Economia, que eu achei bem interessante, que é o seguinte: o Estado norte-americano rompeu contratos ambientais, rompeu contrato com seus parceiros, ou seja, a ordem liberal que era defendida pelos Estados Unidos, ele mesmo quebrou. E como é que seus parceiros, né, agora vão reagir a uma nova reorganização? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante, né? Essa conexão se perdeu com seus parceiros no sentido da contenção, né? E na política externa, se você olhar, e aí você tende essa reação atabalhoada, tentando segurar onde, inclusive? No argumento de que a questão toda é preciso conter a China e trazer o emprego de volta. Então, você tem limites aí econômicos e políticos e uma dificuldade, aí reforçando o que o Numa falou, dessa falta de unidade interna. E essa unidade interna está associada ao quê? A um desemprego mais alto, porque, em parte, efeito dessa deslocamento industrial. Por outro lado, blocos de capitais que ganham muito dinheiro com esse processo de globalização e que não vão reagir a esse processo, e são poucos setores, né, que vão aumentar a sua capacidade ou ganhar mais dinheiro nesse processo. Então, são limites de economia política, essa dificuldade, e claro, né, e aí alertando quando o Numa falou, com esse desemprego alto, aumenta, inclusive, o potencial de uma lógica de extrema-direita, né? O Trump, o retorno do Trump, mas isso não cria uma coesão interna. Então, essas dificuldades internas, que seja do trabalho, mas também de blocos de capitais, dificultam enormemente, né, em que o governo norte-americano, para capitanear esse processo, consiga conter a China numa trajetória de médio e de curto prazo. E no caso europeu, a gente pode voltar a isso, a situação ainda pior, pelas tensões internas do bloco europeu. Valeu, Dudu. Baixazinho, bota a sua colher nesse mingau aí. Dá uma incrementada. Bom, na realidade, a discussão sobre as dificuldades de resposta do Ocidente ao desafio chinês poderiam levar a uma pergunta anterior, né? Até que ponto faz sentido falar em o Ocidente, né? Quer dizer, houve um artigo recente que saiu no Guardian, do Kwame Appiah, que é um filósofo anglo-ganês, né, argumentando que a ideia de uma civilização ocidental é uma ficção. Tá? Então, quer dizer, tem uma discussão que eu não vou entrar,
né, que é uma discussão interessante, que poderia ser uma discussão anterior, mas isso escapa do escopo da nossa discussão de hoje, né? Pensando, então, agora nessa dificuldade do Ocidente, em particular dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles estão diante de um desafio inédito, né? De um desafio único, desde que se tornaram a principal potência mundial capitalista. Porque o desafio soviético era, na verdade, um choque entre modelos. Era também a União Soviética uma potência econômica, uma potência militar, mas representava um outro modelo econômico. Era essa disputa entre modelos. Depois, nos anos 80, né, foi apresentado, em princípio, o desafio japonês, né, que era uma outra economia capitalista, tá? Mas, na verdade, essa era uma besteira, né, pensar num desafio japonês, porque o Japão era um anão geopolítico, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, né, sem forças armadas, né, muito, mais do que isso, né, tendo bases norte-americanas no seu território, né. Foi facilmente enquadrado nos acordos nos anos 80, inclusive a partir da sua resposta, das políticas econômicas adotadas, né, pelos japoneses em resposta aos acordos, né, que impuseram a apreciação do iene, acabaram entrando num atoleiro financeiro, né? Não quer dizer que o Japão não deixou de ser uma economia rica, desenvolvida, tá? Mas perdeu vigor e perdeu protagonismo. Tá? Só que agora tem um desafio novo, né? Agora é o desafio de uma economia que, bom, essa é uma discussão controversa, né, mas que é, em princípio, capitalista, né, ainda que um capitalismo muito peculiar, né, um capitalismo muito idiosincrático, né, porque preserva elementos digamos, do antigo regime, como, por exemplo, tem um Estado que se confunde com um partido. Tá? Então, quer dizer, é algo particular, mas, em princípio, é uma economia capitalista, né? Em que, por sinal, um trabalho recente do Branko Milanovic sugere, né, se os dados estiverem corretos, que hoje tem uma distribuição de renda com um padrão similar a de uma economia latino-americana, né, que tem vários bilionários, mas, enfim, em princípio, então, uma economia que é capitalista, mas que não pode ser enquadrada como a japonesa, né? Que tem poderio militar, um poderio crescente, né? E uma pujança econômica. Tá? Então, é um desafio que os Estados Unidos não tiveram que enfrentar ainda desde que se tornaram a principal potência mundial capitalista. Tá? E, diante disso, né, sobre essa debilidade de resposta norte-americana, eu vou um pouco, na verdade, pensar, né, elementos que já foram adiantados pelo Numa e pelo Eduardo Costa Pinto, né, quer dizer, pelo Dudu. Um pouco, na verdade, girar um pouco em torno dos temas que eles já levantaram. Né, que, bom, em sociedades democráticas, né, o jogo democrático, né, impõe a necessidade enfim, de consensos, né, de pactuações, né, e que nem sempre são simples. E, nesse contexto, né, as contradições norte-americanas são profundas e têm dificultado a capacidade de responder. Então, por exemplo, o plano do Biden, o programa do Biden, em muitos aspectos, aponta para direções corretas, mas ele tem enfrentado grandes dificuldades para aprovar, enfim, para levar adiante esse seu projeto. Como os amigos comentaram, né, quer dizer, as transformações que houve nas últimas 3, 4 décadas nos Estados Unidos, que apontaram na direção de um modelo de maior concentração de renda, né? Enfim, quem ganhou com esse processo, tá? Não quer fazer concessões, por exemplo, não quer aumento de impostos, na verdade quer maior redução de impostos. Né? Por outro lado, tem ali uma
fatias da população norte-americana que tiveram uma forte queda de padrão de vida, que se depauperaram, né, e que buscam respostas, né? Então, tem essas pressões de um lado, de outro, né? E esse tipo de público, né, dos perdedores, que, por exemplo, abraçou a candidatura do Donald Trump. Tá? Claro que não exclusivamente, aqui a gente está falando em termos gerais, né, sem detalhar, mas foi o eleitorado que, inclusive, tem uma simpatia crescente por, enfim, propostas de extrema-direita. Tá? E quando a gente fala em quem ganhou, né, quer dizer que é um conceito muito vago, né, superficial, na verdade, tem aí uma gama, né, na verdade, de interesses distintos, de lobbies, que também conflitam entre si. Tá? Então, essas são algumas, né, das dificuldades que os Estados Unidos têm enfrentado, né, que tem tornado difícil a sua capacidade de dar uma resposta mais efetiva e, na realidade, né, fazendo um exercício de projeção, prospectivo, aparentemente a sinalização não é de que essas questões serão resolvidas, né, elucidadas no futuro próximo. Então, a contento, digamos assim, né, do ponto de vista dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos da América. Acho que eu começaria colocando essas questões. Valeu mesmo, Bastianzinho. Prado, você pediu a palavra, você queria comentar algumas considerações que o Numa fez? O seu fone, Prado. Eu queria pegar o ponto que o Eduardo Costa Pinto, que o Dudu fez, pegando a afirmação do Fiore, com referência à quebra de contatos. Um dos privilégios de qualquer hegemon é poder ser o primeiro a quebrar contatos sem maiores consequências. Os Estados Unidos começa a quebrar os contratos da construção da ordem pós-guerra quando rompe unilateralmente com o Acordo de Bretton Woods, em 1971, com Nixon. Na verdade, os Estados Unidos têm uma forte tradução de quebrar contratos quando as regras vão contra os seus interesses. Isso não apenas os Estados Unidos, mas a Inglaterra no passado, todo o país hegemônico tem essa possibilidade. Os países periféricos, quando fazem, eles têm consequências muito mais graves do que o país hegemônico, que tem como se defender. Ele muda a ordem como a ordem não mais o beneficia. A questão da China, me parece que, se você pega o desenho, é claro, a aposta americana é que a China viraria, em última instância, uma área de expansão do capitalismo americano, do capitalismo europeu. E a China se transforma numa economia capitalista com algumas peculiaridades, mas que disputa a hegemonia com os Estados Unidos e não se contenta em ser periferia. Nesse sentido, me parece mais, se nós quisermos fazer uma comparação, parece muito com a ascensão da Alemanha no final do século XIX contra a hegemonia inglesa sob certos pontos de vista, no sentido de disputar terceiros mercados, com uma diferença, que naquela época a Alemanha e a Inglaterra não eram interligadas, e agora você tem um grau de interligação muito maior entre a economia americana e a economia chinesa. Tem um estudo muito interessante do Atlantic Council, que na verdade, é um think tank, onde procura comparar a economia chinesa com a economia americana, encontra algumas semelhanças curiosas. Por exemplo, as tarifas médias chinesas hoje já são menores do que as americanas. O argumento de que a China tem grandes barreiras tarifárias contra os Estados Unidos já não é mais tão verdadeiro. Ao contrário, os Estados Unidos subiu muito agora as barreiras contra a China. O argumento de que é uma economia fechada para investimento também não é tão verdadeiro, embora tenha restrições em determinadas áreas.
Qual é a grande diferença? É o controle de movimento de capital, ou seja, a abertura da conta de capital e o tamanho e o número e tamanho das empresas estatais. Essas diferenças são muito grandes. E, obviamente, a diferença de natureza política, né? A China com o Estado fortemente centralizado, com o Partido Comunista liderando o processo, um sistema de tomada de decisão muito diferente do sistema de tomada de decisão americano. O fato que, como falou do início, eu concordo integralmente com ele, a reversão do processo por razões políticas, porque os Estados Unidos começa a ver a China como ameaça geopolítica aos seus interesses, não é uma reversão fácil. Você tem uma evidente situação de contradição aí. Porque como é que eu reverto? Quando eu crio barreiras à China, eu estou criando algumas barreiras a interesses americanos também, na medida em que você tem interesse das empresas americanas de entrar no espaço chinês e também em vários segmentos as duas coisas misturadas. Essa separação é extremamente custosa. Ô, Prado, só um comentário bem rápido, porque além de ter custo mais barato, mas também tem o tamanho do mercado chinês. Então, são dois movimentos importantes que você está ressaltando. O tamanho do mercado chinês para realização e, ao mesmo tempo, também um local de produção com custo relativamente menor comparado com se fosse nos países centrais. Só um comentário breve. Segue pra... Claro, mas você poderia dizer, ele poderia deslocar para o outro lado, mas esse deslocamento não é simples, nem se faz do dia para a noite. É muito interessante que, se nós voltarmos atrás, por que os Estados Unidos não deslocou a produção mais barata para o México ou para o Brasil na década de 80 e de 90? Porque o México e o Brasil, naquela época, foram obrigados a fazer toda uma agenda neoliberal muito pesada que se desindustrializavam. O Brasil, que era, naquela época, mais industrializado que a China, mais ou menos junto com a Coreia, foi obrigado a retornar, a mudar, foi interrompido esse processo. Ele não se integra mais aos Estados Unidos, ele é desindustrializado. O México se industrializa, cresce, mas como maquila. Na verdade, aquela aposta geopolítica na época, de certa maneira, pode ter contribuído para reforçar, para aumentar realmente a fronteira de crescimento das empresas americanas, mas agora está tendo retorno dentro disso. Ou seja, eu acho que nós temos uma situação que não é de fácil saída, que pode provocar sistemas de tensões muito grandes e que vai ter consequências para países como os nossos, inclusive consequências políticas, como, a meu ver, todo o processo que nós tivemos desde 2013 já mostra. Quer dizer, o argumento da Rússia, com referência às famosas revoluções coloridas ou da instabilidade política, a meu ver, já é consequência dessa disputa por hegemonia entre interesses conflitantes. Ou seja, nós vamos viver tempos, uma nova forma de Guerra Fria, com consequências grandes para toda a periferia mundial, inclusive para nós. Numa. Então, vamos lá, Numa, entra aí. Bom, eu vou fazer alguns comentários, na verdade, em relação tanto às falas do Eduardo Costa Pinto, quanto do Eduardo Bastian, conhecido também como Bastianzinho, e do nosso Luiz Carlos Prado. Bom, vamos por ordem. Desculpe. A questão do controle, uma questão muito interessante é essa questão do déficit, de um certo déficit de atenção que teriam tido os Estados Unidos em relação à China. Porque, como colocaram tanto o Eduardo Costa Pinto quanto o Luiz Carlos, de facto, o grau de integração cada vez maior entre as duas economias, particularmente com a relocalização produtiva
de muitas atividades industriais originalmente presentes no território americano para o território chinês, e mostra que, pelo menos do ponto de vista estratégico, os Estados Unidos, até recentemente, não tinham percebido o perigo que podia representar a China. Tá? Aí, assim, é uma questão complicada essa questão, porque, na verdade, de fato, os Estados Unidos, aí a gente entra, os Estados Unidos não é uma entidade, não dá para considerar os Estados Unidos, não existe. Né? A gente tem um Estado americano que, como foi colocado pelos camaradas anteriormente, na verdade, agrega interesses e representa interesses de determinados grupos. Né? Obviamente, bom, o Estado americano é o comitê central da burguesia, mas é ainda por cima de certo tipo de burguesia, ou seja, de certos setores. Sabemos que, por exemplo, o setor militar industrial, o setor financeiro, o setor energético são setores que exercem uma influência muito maior, comparativamente, do que os outros setores da economia americana sobre o poder americano. Tá? E, nesse sentido, é verdade que a atitude dos Estados Unidos pode surpreender, como os Estados Unidos deixaram a China e participaram, alimentaram esse processo de crescimento da China, esse processo de transferência de tecnologia para a China, porque isso é uma questão fundamental. Né? Se a gente for olhar do ponto de vista da produção industrial civil, a China foi um receptáculo, basicamente, de todas as, não todas, mas de muitas tecnologias que originalmente são elaboradas nos países do Ocidente, particularmente nos Estados Unidos, mas também na Europa. Né? O mesmo vale, a mesma observação vale para a Europa. Tá? Ora, sabemos que os Estados Unidos exercem também um controle direto e indireto sobre os europeus, os países europeus, até por conta da organização da OTAN, né, com uma presença, inclusive, de tropas americanas, tanto nos países europeus quanto, ia esquecer, no Japão, que é outro país que vai transferir tecnologias para civis, para a China. Então, parece algo surpreendente. A gente poderia fazer, assim, suputações, né? Imaginar que uma das razões que levou os Estados Unidos a ter esse déficit de atenção à China, e, na verdade, de participar diretamente, através das transferências tecnológicas, através do acesso ao mercado mundial, através também da própria possibilidade de deixar da China de ir organizando cada vez mais suas próprias cadeias produtivas, que os Estados Unidos imaginavam, talvez até um certo ponto, que a um determinado momento ia acontecer na China o que tinha acontecido com a União Soviética, e que ia ser muito mais fácil, porque não tinha, assim, se a gente for olhar do ponto de vista puramente geopolítico, uma oposição ferrenha geopolítica entre Estados Unidos e China é relativamente recente, né? Tem uma década, mais ou menos. Tá? Aí, como foi mencionado já pelo Bicalho, a gente tem aquele conflito no Mar do Sul da China, as questões das ilhas artificiais. Mais recentemente ainda temos uma renovada disputa relacionada à questão do status de Taiwan, ex-Formosa, que, bom, lembramos, é uma entidade assim que abrigou o Kuomintang, ou seja, as tropas do Chiang Kai-shek, as tropas nacionalistas, quando foram derrotadas na Revolução Chinesa, em 49, na Revolução Comunista. Né? Então, o que a gente provavelmente que pensaram os Estados Unidos e que iam conseguir, até por conta desse avanço do capitalismo, desse avanço do mercado, que eles iam conseguir exercer uma influência cada vez maior. E os incidentes, enfim, mas os incidentes,
os eventos da Praça da Paz Celestial, da Praça Tiananmen, em 89, pareciam provavelmente dar certo, enfim, dar razão àqueles que achavam, vai acontecer lá o que aconteceu já na União Soviética, o que já aconteceu já na Europa Central e Oriental, com a queda do Muro de Berlim e vamos dizer, a evolução dos países ex-satélites da União Soviética, o que ia acontecer logo depois com a União Soviética, em 91, ou seja, primeiro você introduz aqueles elementos de mercado na economia, vai desestabilizando e aí, pronto. Isso vai criando também desigualdade na distribuição de renda, surgimento de uma burguesia nacional, uma burguesia, e não esqueçamos que teve um soft power enorme exercido pelos Estados Unidos na China, isso é pouco mencionado, mas você tem coortas de estudantes chineses que vão estudar nas universidades japonesas, europeias e americanas, e aí você tem dois tipos, em geral, de estudantes. Tem os estudantes cuja escolaridade é financiada pelo próprio Estado chinês, e aí, em geral, são concentrados em áreas técnicas, em cursos de engenharia, em cursos científicos, e depois você tem todos aqueles filhos vamos dizer, da elite, dessa nova elite chinesa, que aí vão estudar em áreas, vamos dizer, menos científicas, e mais científica de hard science, de ciência dura, né? E que, em geral, na sua volta para a China, importariam, pelo menos isso é o raciocínio que faziam os americanos, porque isso funcionou em muitas outras áreas do mundo, inclusive na própria América Latina, né? Eles importariam esses valores ocidentais americanos. E, provavelmente, muitos dirigentes americanos, e assim, tem documentos que atestam isso, se você olha textos da Rand Corporation e outros, que mostram que havia essa ideia, olha, aos poucos a gente vai corrompendo, entre aspas, essa influência do Partido Chinês, comunista chinês. Isso que não aconteceu. Desculpa. Para reforçar o que você falou, 9 entre 10 politólogos, ou talvez até mais, porque não tem 9,5, mas assim, ao longo dos anos 90 e, sobretudo, até meados dos anos 2000, todos diziam que o Partido Comunista ia derreter. Se você olhar toda a ciência política norte-americana ao longo, todos os livros e boa parte dos textos dos anos 80, sobretudo 90 e até meados de 2000, a ideia é que esses elementos dos valores que você falou ia correr por dentro a estrutura chinesa e o partido ia quase que desmanchar como castelo de carta. Só reforçando o que você falou. Dudu, só uma coisa. Isso os politólogos e os macroeconomistas ocidentais diziam que haveria um colapso financeiro na China. A crise econômica foi isso é o elemento que justamente ia citar. Eu ouvi de um grande especialista ortodoxo de crises financeiras, no começo de 2007, que em uns 10, 15 anos haveria uma crise financeira de grandíssimas proporções na China. Bom, naquele ano mesmo começou no hemisfério norte, né? A chinesa ainda estamos esperando. Né? Eu vi a mesma coisa 10 anos antes de 97, na crise asiática, que a China era próxima da linha. Então, esse é um elemento interessante, esse é o elemento citado, tanto esses elementos colocados tanto pelo Eduardo, enfim, na verdade, pelos dois Eduardos, né? E, na verdade, tinha essa ideia que haveria fatalmente um caminho do modelo chinês, do modelo econômico chinês na direção do capitalismo, até por conta dessa integração, porque isso é muito diferente do que aconteceu, por exemplo, na União Soviética. Você tinha essa ideia que a China ia ser controlável e que, a um determinado momento, esse avanço tal das características capitalistas, a integração tal na economia mundial, a integração tal no comércio mundial, tudo isso, naturalmente, ia levar à implosão da influência assim, do modelo, vamos dizer, político, e até uma transição. Só que não aconteceu. E, pelo contrário, que a gente observa com Xi Jinping, com o atual dirigente chinês, e que
até porque havia provavelmente alguns sinais que fragilidades apareceram, particularmente na questão social, não? A questão distributiva se tornou uma questão muito problemática, a questão do, como se chama, do alojamento, né? Do acesso ao alojamento. Tudo isso fez com que, pelo contrário, você tenha uma retomada de controle do Partido Comunista Chinês sobre o processo econômico. Então, nesse sentido, a aposta americana e essa ideia que iam controlar não funcionou. Aí, só faria 2 comentários pontuais em relação à fala do Luiz Carlos. O Luiz Carlos fez um paralelo com a ascensão alemã. Eu colocaria uma grande diferença, além da que ele colocou, é que, no caso da Alemanha, a Alemanha vai ser a grande protagonista ao lado dos Estados Unidos e, do ponto de vista científico e tecnológico, mais ainda do que os Estados Unidos, do que é chamado por alguns, eu sei que o Luiz Carlos não gosta desse termo, mas de segunda revolução industrial. Ou seja, da introdução na década de 1870 a 1880, de mudanças significativas na matriz energética, eletricidade, utilização do petróleo para motores a explosão, surgimento da química fina, avanços consideráveis nas telecomunicações e na agronomia. Todos esses elementos, a China, por exemplo, não tem esse papel. O caso da China é mais paradigmático ainda, porque isso tudo, todas essas tecnologias que hoje dominam a China, tecnologias civis, foram entregues pelos países ocidentais. E, aí, vamos dizer, pelos países centrais, né? Estados Unidos, países europeus e Japão. Então, isso é muito paradoxal. O último elemento, o Luiz Carlos falou da questão do México. O México, na verdade, foi o objeto de um processo de anexação econômico. O México, com o NAFTA, se tornou um protetorado econômico dos Estados Unidos. Você teve um amplo movimento de relocalização produtiva no México. Só que, até pela falta, e aí esse é o grande paradoxo, pela própria falta de Estado que você tem no México, a infraestrutura no México é meio ruim. Então, você tem dificuldade a garantir, vamos dizer, até compromissos logísticos. Ainda por cima, você tem uma mão de obra que é relativamente pouco qualificada, que tem uma capacitação limitada. Outro resultado dessa falta de formação. Então, na verdade, é a falta de Estado que fez com que o México não seja uma opção tão viável de relocalização. Ao contrário, justamente, do que aconteceu na China. Então, isso é um paradoxo. E o próprio modelo econômico advogado pelos Estados Unidos desde a década de 80, que tornou o México, que aí é um país sim controlável, que é uma espécie de backyard, né, de protetorado dos Estados Unidos, fez com que não seja uma opção viável para muitos tipos de produção. E a China, adotando um modelo completamente oposto em muitos aspectos, particularmente na questão do papel do Estado, pelo contrário, se torna o receptáculo principal dessa relocalização produtiva.